Últimos dias, uma das manchetes estampadas aí em jornais de todo o Brasil foi o caso da garotinha Eloá, que ela foi sequestrada na capital Curitiba, né, em um bairro lá da capital, onde uma mulher acabou levando essa criança. Em menos de 30 horas, as questões voltadas à segurança pública, né, os órgãos integrados, juntamente ao Sicredi principalmente, que é um serviço de investigação de crianças desaparecidas, conseguiu não só localizar a criança, né, mas também prender a mulher que estava envolvida nessa situação. Aliás, a mulher foi presa e já começou, né, a reclamar, dizendo que na cadeia, né, judiaram dela, pegaram um cabo de vassoura, queria o quê? Que recebesse com flores? Aliás, né, parece que quem tem que tratar bem bandido é só o policial, eu nunca vi, mas na cadeia, lá sim, lá ela está, enfim, pagando pelos seus erros. Mas não quero falar sobre ela especificamente, e sim sobre o Sicredi, que é esse serviço de investigação que, com esse caso da Eloá, mantém 100% dos casos elucidados. Só para você ter uma ideia, de 2019 até 2024, o Sicredi registrou 888 casos das mais diversas complexidades, né? E todos eles foram resolvidos. A delegada-chefe do Sicredi é a senhora Patrícia Paz, que ela fala um pouquinho mais sobre qual é o sucesso, então, que leva essa elucidação de 100% dos casos. Como é feito esse trabalho, que é diário. E a delegada destacou que o Paraná é o terceiro estado do Brasil a aderir ao programa Alerta Amber, presente em mais de 30 países, que é um programa aí que ajuda e muito a localizar essas crianças desaparecidas, principalmente, né, emitindo esses comunicados nas redes sociais, onde geralmente você consegue atingir ali milhões de pessoas em instantes. O Sicredi é o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas. Ele, na verdade, nada mais é do que uma delegacia de polícia, né, como outras delegacias, mas ele tem essa característica de ser especializado no atendimento de desaparecimentos de crianças. Então, o Sicredi ele foi criado ali no começo dos anos 2000, lembrando que principalmente na década de 90, nós tivemos muitos desaparecimentos envolvendo esse público, então isso gerou ali uma necessidade ali do governo à época, né, juntamente com o Departamento da Polícia Civil, entendeu-se por bem de que deveria ser criada uma delegacia específica nessa área. E aí, então, algumas outros estados até criaram algo parecido, mas o Paraná foi o único que continuou, né, entendendo por bem manter essa delegacia. Então, hoje nós atendemos todo o estado do Paraná, os 399 municípios, sendo que a sede, né, da nossa unidade é aqui em Curitiba. Ela tem atendimentos 24 horas, então, quando um boletim de ocorrência é registrado em qualquer cidade, em qualquer localidade, com a natureza de desaparecimento, automaticamente isso emite um alerta aqui para a nossa unidade, para os policiais que ficam de plantão, para fazerem ali os primeiros atendimentos já e começar, então, uma investigação caso a caso. É emitido um alerta, então o policial toma conhecimento daquele boletim, e aí então a primeira diligência é sempre entrar em contato com a família, né? Normalmente, na grande maioria das vezes é a mãe ou o pai que registra essa ocorrência, então o policial de plantão vai entrar em contato com essa família e entender ali primeiramente qual é a dinâmica daquele desaparecimento. Como a gente tem uma orientação de que tão logo essa criança não faça algum contato, deve-se registrar a ocorrência, muitos casos ali de pronto, né, o próprio policial já identifica que pode ser que tenha sido um desentendimento, ali até um desentendimento de horário mesmo, uma falta de contato, então o policial já auxilia ali, fazendo essa primeira triagem ali, normalmente da urgência e de cada caso. Normalmente nós acionamos os principais órgãos também de proteção, órgãos ali como o Conselho Tutelar, órgãos voltados ali principalmente do município, a depender de onde esse desaparecimento ocorreu. Então, ali são as primeiras medidas. Também solicitamos uma foto recente dessa criança, isso é muito importante, porque um dos primeiros protocolos a serem seguidos é a criação de um cartaz oficial da polícia com as principais informações daquela criança. A orientação que a Polícia Civil, né, o Departamento da Polícia Civil, ela oferta a todos os familiares não se deve aguardar o prazo de 24 horas,
principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, né? Quando o público é um público maior, adulto, né? Também não é necessário aguardar as 24 horas, isso não é uma regra nem para adultos, mas logicamente quando a gente fala de adultos, pessoas maiores e capazes, a abrangência é diferente, né? Um adulto pode, por exemplo, querer se mudar para um outro local, às vezes não ser encontrado por um familiar, isso existe e é uma característica desse público. Crianças e adolescentes não, né? Por óbvio, né? Até pela questão da dependência ainda com os pais. Então, a nossa orientação fugiu da rotina, não apareceu na hora que aparecia, não está conseguindo contato, não tem problema, registra a ocorrência. E caso ele volte, né, logo em seguida, a gente dá a baixa no boletim, mas é sempre melhor o quanto antes, para que caso de fato venha a ser algum caso de gravidade maior, a gente já consiga atuar logo no início. O trabalho, né, todo o nosso trabalho é um trabalho integrado. Por óbvio, a Polícia Civil, ela é a polícia judiciária, né? Então, se de fato foi instaurado um procedimento, medidas cautelares, medidas de polícia judiciária, elas são sempre tomadas pela Polícia Civil, mas tão logo nós temos conhecimento de um desaparecimento de uma criança, todos os órgãos de segurança são acionados, então é sim feito contato de imediato com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, a depender da gravidade do caso, então são acionados aí todos os órgãos de proteção, de segurança possíveis para que a gente possa ter um atendimento eficaz. Então é sim um trabalho articulado com toda a rede de proteção, rede de segurança do município, do estado e às vezes até do Brasil. A gente teve agora um caso recente, né, nessa semana, que acabou causando bastante alarde, né, até um medo ali generalizado. Como o Sicredi recebe todas as informações, nós temos aí a convicção de que se tratou de um caso isolado, mas o que não quer dizer que as mães e os pais não tenham que ter cuidados. Os cuidados, eles são mamãe e papai, uma vez mamãe e papai, cuidados para sempre. Então, sim, atenção com seus filhos, né? Então, eu sempre gosto de falar, de dividir ali um pouco as idades. Eu sempre gosto de fazer essa análise. Quando são crianças pequeninas, né, aquelas menorzinhas, bebês que ainda normalmente não andam ou que já andam, mas não saem sozinhas, são os cuidados, principalmente em locais com muita aglomeração. Atenção se alguém vier pedir alguma informação com relação ao seu filho, sempre que em algumas comunidades principalmente é comum que os agentes de saúde compareçam até as casas para poder fazer o acompanhamento daquelas crianças, mas lembrando sempre que eles não vão pedir para que acompanhem sem que haja ali uma requisição. Sempre pedir, né, a identidade, caso alguém se apresente como, por exemplo, um oficial da saúde, pedir a identidade, não passar ali informações que não sejam estritamente necessárias com relação ao seu filho. Quando a gente fala ali daquelas maiorzinhas que já estão nas famosas redes sociais, joguinhos eletrônicos, tivemos alguns casos no decorrer desses anos de pessoas que desapareceram por terem conhecido alguém na rede social, terem marcado encontros, casos ali que, apesar de graves, nós conseguimos localizar, e são casos que merecem bastante atenção, né? Uma vez que rede social é um mundo muito vasto ali de possibilidades. Então, pais e mães sempre orientem seus filhos, atenção, monitoramento, mas também uma conversa franca, porque a gente sabe que às vezes a gente monitora, mas eles conseguem, né? As redes sociais são um mundo com diversas possibilidades, então às vezes a gente até monitora e mesmo assim eles têm outras redes, outros contatos, então muito mais do que monitorar é estabelecer uma relação de confiança, mostrando aí quais são os perigos e que deve sempre confiar no pai e na mãe caso uma pessoa entre em contato. E para finalizar, caso venha a desaparecer, caso venha a ter alguma situação concreta de desaparecimento, a nossa orientação é comparecer de imediato, levando uma foto mais recente, porque hoje em dia nós somos signatários do Alerta Amber. O Paraná foi o 3º estado a aderir e é uma ferramenta que tem auxiliado muito. É uma ferramenta que a gente encaminha para a meta e ela encaminha para numa rede de 160 quilômetros do desaparecimento a foto com as principais informações daquela criança. Então essa é uma medida bem urgente. Então tão logo tem esse desaparecimento, orientamos também que se o seu filho tiver
rede social, jogos. Já leve também quando for fazer esse boletim de ocorrência, porque são essas informações iniciais que a gente inicia esse processo de busca.